Importante a gente poder falar um pouco sobre isso. E tem muito mito também, muito medo dos tratamentos. Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Conceitua então para a gente os temas de hoje. Tá bom. Então, eu vou começar por menopausa, que é uma coisa mais simples. Menopausa é uma coisa só, é a última menstruação. Encerrou o ciclo reprodutivo da mulher, ela vai ter a última menstruação. A causa é, vamos dizer assim, a aposentadoria, a falência do ovário. O ovário não tem mais a capacidade de produzir estrogênio e progesterona. A mulher vai ter a última menstruação. A partir dessa última menstruação, deu-se o fenômeno da menopausa. Agora, climatério. Climatério é uma questão diferente. O climatério são fenômenos que acontecem antes, durante essa instalação da última menstruação e da menopausa e depois da menopausa. Então, o climatério ele começa quando a função do ovário começa a declinar, a mulher começa a ter menos potencial de ovulações, ela começa a fixar menos cálcio dos ossos, começa a ter uma série de fenômenos ali que vão culminar com a última menstruação e depois da última menstruação, após a menopausa, continua o climatério, que tem outros sintomas que nós vamos também falar. É verdade, também tem parece climatério pré-menopausa e climatério pós-menopausa? Isso, o climatério ele é pré-menopausa, e pós-menopausa. Então nós temos umas perguntas aqui para o senhor, para o senhor esclarecer aqui. Uma mulher que tirou o útero corre menos risco de câncer com a reposição hormonal? Tá bem. Então, a reposição hormonal ela pode ser feita com estrogênio e progesterona, que são os hormônios básicos que o ovário produzia e que produzem os efeitos, né, principais da menopausa. A reposição hormonal na mulher que não tem útero não precisa de progesterona, porque a progesterona é basicamente usada para proteger o endométrio, que é a mucosa, o revestimento interno do útero, do câncer que pode ser ocasionado pelo uso contínuo de estrogênio. Como ela não tem útero, não tem necessidade mais dessa proteção. Aquele estudo de 1 milhão de mulheres, ele demonstrou um pequeno aumento do câncer de mama nas usuárias de progesterona, que é algo também que a gente tem que desmistificar, porque foi uma taxa de 0,8%, que significa 8 mulheres em cada 10 mil podem vir a ter esse câncer. Quer dizer, a progesterona não é assim, um vilão também que não pode ser usado, tá certo? O conceito básico é o seguinte, vão existir mulheres que não podem usar de forma alguma, porque tem um antecedente de trombose, porque tem um diabetes controlado, porque são grandes obesos, porque são hipertensas, que têm hipertensão maligna, de difícil controle. Essas não podem, mulheres que tiveram câncer já recentemente, não podem usar. Entre aquelas que podem usar, nós vamos classificá-las em duas categorias. As que precisam realmente e as que não precisam. Então a avaliação tem que ser individualizada. Nenhum médico pode chegar aqui e falar assim, ninguém pode usar hormônio, todo mundo tem que usar hormônio. Não, a decisão é entre o seu médico e você, de acordo com as suas características. Não adianta aplicar aquilo que é bom para uma população grande, para uma pessoa só. E nem vice-versa. Então, dica aí para as mulheres, às vezes a gente gosta de medicar uma outra, né, doutor Talvani? Não deve. Né, o brasileiro, a gente tem um pouquinho disso, de querer dar uma dica, uso isso, então cada um, né, tem a sua especificidade. Qual mais ou menos é a idade da menopausa? Normalmente ela atinge a partir de qual idade? Isso, quando eu me formei, a média de idade era de 44, 40, 44, 46. As mulheres brasileiras têm vivido mais. E quanto mais vivem, mais tarde tem entrado na menopausa. Isso. Hoje, a média está em 48 a 52, mas tem umas garotas lá no consultório com 56 menstruando, sem problema nenhum e sem uso de nenhum produto. A gente tem mais pergunta para o senhor. Vamos lá. É aconselhável ou não a reposição hormonal? Sim, naquelas pessoas que foram avaliadas individualmente, que não tem nenhuma contraindicação, né, nem relativa e nem absoluta, que seja, né, para ela um impedimento, é aconselhável sim. Lógico, também avaliando o grau de sintomatologia, porque tem gente que consegue negociar bem esses sintomas. Ela sente calor, mas ela fala assim, eu sinto pouco, são poucas vezes ao dia, não tem afetado o meu cotidiano, estou lidando bem com isso. Não precisa gastar o seu sagrado dinheirinho com remédio. Agora, aquela que está sendo afetada, está perdendo noite de sono porque acorda 5, 6 vezes com as ondas de calor, está tendo irritabilidade, está tendo
perda de memória, está tendo dificuldade no relacionamento, no trabalho, enfim, essa deve usar. Mais uma pergunta. O uso de fitoterápicos para aliviar os sintomas é recomendável? Pois é, tem gente que se adapta muito bem com fitoterápico. Tem medo do hormônio ou até não pode usar, uma paciente que teve câncer e tudo mais. Claro. Eu tenho observado assim que nos casos médios, moderados a leves, tem um efeito bom. Para alguns indivíduos respondem melhor do que outros. Tem uns que falam assim, ó, não afetou em nada. Outros que falam assim, eu estou me sentindo muito bem. E a grande vantagem do fitoterápico é que ele tem muito menos contraindicações do que qualquer outro preparado. Então ele tem seu lugar, sim, é importante, sim, no arsenal terapêutico. Pode tentar, né? Sim, pode ser opção, né? Pode ser uma primeira opção e não sendo eficaz, aí tenta-se outra opção. Tá certo. Mais outra pergunta. Após o período do climatério, a saúde da mulher volta ao normal, doutor Talvani? Muito bem, normal. Quem é normal, né? O que é o normal, né? Tá, veja bem. O próprio climatério é um evento normal, a menopausa e o climatério são eventos normais, né? Eles são eventos que vão acontecer com todas aquelas que viverem o suficiente. Apenas a vida normal, seja da criança, do adolescente, do adulto, do jovem adulto, né? Isso. Enfim, e da pessoa na terceira idade, ela é um caminho normal. Ela precisa de certos cuidados para que ela tenha um nível de qualidade de vida bom. Para isso é necessário que você invista, não falar assim, ó, entra seus 48 anos, então com 47 eu vou investir. Não, vamos investir a vida inteira para uma vida saudável. Essas pessoas que estão investindo desde o início na sua vida saudável vão ter uma qualidade de vida durante um tempo maior, mais eficaz. Tem uma telespectadora, Raquel, ali do bairro Santa Mônica. Ela falou o seguinte, que ela entrou no climatério com 53 anos e hoje ela tem 60, mas ela ainda continua. Isso é normal? Pois é. Então as pessoas perguntam assim, com que idade eu vou entrar? Eu comecei a menstruar cedo, será que eu vou entrar cedo? Não tem nada a ver. Eu comecei a menstruar tarde, será que eu vou entrar tarde? Não tem nada a ver. E outra coisa, as pessoas perguntam assim, eu tenho sintomas. Tá, quando é que o sintoma vai passar? Ninguém sabe. E algumas pessoas não sentem absolutamente nada. Outras têm a sintomatologia leve. Verdade. E tem umas outras, coitadas, que sentem tudo que você imaginar e mais alguma coisa, se você falar, ela fala assim, eu também sinto. Irritabilidade também. Irritabilidade, perda calorão, de concentração, ondas de calor, ressecamento da mucosa da genitália, ressecamento da pele, do sistema urogenital, afinamento dessa pele. Então, e a gente não sabe quando que vai passar isso. Cada pessoa tem um período, né? Mas eu tenho lá pessoas com 75 anos de idade que se tirar o hormônio é um calorão pavoroso, transtorna a vida, tem um efeito um pouco depressivo também. Então essas pessoas precisam dessa reposição durante um período maior e a gente não sabe exatamente quando que vai passar e, enfim, e vai terminar esse ciclo. A gente tem uma outra pergunta de uma outra telespectadora, é a Maria das Graças do Barreiro. Se diminui a libido com a questão da menopausa? Pois bem, Maria das Graças não tem que diminuir, né? E libido é uma coisa muito relacionada a aspectos psicossociais e culturais, emocionais, relacionais, né? A sexualidade no climatério, na menopausa, ela pode ser muito prazerosa, porque não existe mais o medo de engravidar, porque após a menopausa a mulher não engravida mais. Então, quer dizer, ela pode se sentir mais tranquila em relação a esse aspecto, que às vezes tem pessoas que se sentem afetadas e não têm um bom desempenho porque ficam preocupadas, vão engravidar. Segunda questão é que, bem assistida, se a pessoa tem uma dificuldade de lubrificação, existem produtos que podem hidratar, né, num primeiro momento, e os produtos que podem ser usados no momento da relação sexual para lubrificar, né, e o casal pode ter sim uma vida muito boa, investindo, por exemplo, mais na qualidade do que na frequência, do que na quantidade, e ter uma vida totalmente saudável do ponto de vista sexual. Então, às vezes, é um mito, né? É um mito. Aí tem que se ver a história passada da pessoa, como é que está esse relacionamento, né? Qual é a bagagem que essa pessoa traz anterior, tudo isso é importante. Tem mais perguntas para o senhor, doutor Talvani. A soja é um aliado?
Olha, a soja, o pessoal super valoriza, tem gente que não dá valor nenhum. A soja é um excelente alimento. A soja, no arsenal seu de saúde, ela é um excelente elemento. Agora, não dá para tratar climatério apenas, falar assim, ó, coma soja, né? Mas tem derivados da soja que são sintetizados que são importantes nesse tratamento, sim, como fitoterápico, né? E é um alimento excelente. Eu recomendo a todas as pessoas que usem, porque realmente é um alimento que complementa muito bem as necessidades nutricionais das pessoas. Mais perguntas? Quais outros alimentos podem contribuir nesse período? Não vou falar nesse período, na vida inteira, porque é exatamente aquela questão de Até porque você tem que se preparar para chegar nessa fase, né, doutor Talvante? Você tem que imaginar que você vai viver muito. É verdade. Né? Então, prepare-se para essa vida inteira. Mas contribuem os alimentos verdes, né? Contribuem as oleaginosas, então as castanhas, o azeite de boa qualidade, né? Os cereais complexos, né? O pão integral, a aveia, lixia, esses outros que estão aí até meio que na moda e às vezes a gente esquece o nome, mas enfim, todos esses cereais integrais são importantes. Os derivados do leite, pela presença do cálcio, né? E a gente precisa do cálcio, mas não precisa da gordura. Então, os desnatados, né? Os que são retirados, o teor de gordura, são importantes, porque a gordura não é um aliado. Vamos elencar aqui os que não devem. Gordura, açúcar e sal, muito cuidado. O cigarro e a bebida, muito cuidado. Esses aí são terríveis. O cigarro, inclusive, antecipa a idade da menopausa. Ele gasta a mulher com mais rapidez. Então, quer dizer, a qualidade declina. E tem mais uma outra pergunta aqui para o senhor, doutor Talvante. Como controlar os sintomas emocionais dessa fase? Tá. Primeiro, procure conhecer a respeito disso, saber o que é, saber lidar com isso, saber o que está relacionado a isso e o que não está relacionado. A segunda questão é comunicação. Procure um bom profissional, exponha as suas necessidades, compreenda aquilo que está acontecendo e exponha a sua família. É importante que o marido também esteja junto ali e saiba o que acontece. Faça uma reunião familiar, coloque isso de forma clara para a sua família, para que as pessoas saibam que em determinados momentos, coisas que estão acontecendo não são defeitos de personalidade, são apenas momentos difíceis que a pessoa está passando nesse sentido e que, com a compreensão da família, com a comunicação, podem ser minorados. Entender o processo, conhecer a respeito do processo é uma forma excelente. Se precisar, se for uma coisa muito marcante, né, muito importante, pode também pedir uma ajuda profissional da área, né, psicólogo, psiquiatra, que for necessário. Qual que é a dica que o senhor deixa para a pessoa, né, que está ali? Uma dica, algo que a gente não falou. Tá bom. Muito bem. Veja bem, as pessoas perguntam assim, falam assim, deve usar hormônio? Não deve. Deve fazer? Não deve. Isso é, aquilo não é. Enfim, procure saber, vá até o médico, converse. Se não houver um diálogo assim franco, aberto, se você não confiou naquela informação, vá até um segundo. Eu sei, as pessoas dizem assim, mas cada um fala uma coisa. Procure perceber aquele que está te vendo como indivíduo, ele não está generalizando a sua questão. Te vendo como indivíduo, está vendo as suas necessidades de acordo com as suas características e colocando um plano individualizado para você. Esse é o caminho melhor, tá certo? E aí, se for determinado que o seu caminho é usar hormônio, confie, né? O médico vai saber o que ele está fazendo, mas cada pessoa vai ter um caminho. Então procure saber se esse profissional está realmente se interessando pelo caminho que é melhor para você. E tem uma outra pergunta, a nossa última pergunta, uma telespectadora, Vilma de Betim. Ela toma hormônio há 12 anos. E há 6 meses ela fez uma mamografia e foi detectado como chama, parece salmoura. É uma espécie, um nódulo com sangue. Tá, provavelmente um cisto. Aí ela quer saber, porque a próxima consulta dela demoraria bastante. O que ela deve fazer numa situação dessa? Tá, minha recomendação como é que ela chama? Ela chama Vilma. Vilma, eu não tive a oportunidade de examinar nem ver seus exames. Então é o seguinte, vamos agir com cautela. Se existe essa dúvida, se o acesso a um profissional vai demorar, pare de usar o hormônio até você retornar ao profissional. Pode ser que não haja nenhuma importância você continuar usando, mas na dúvida, vamos ter cautela. Pare e quando for ao profissional, esclarecidas as dúvidas, ele vai te dizer se você pode continuar ou não.